Olá! A maior expedição científica para estudo do Ártico Central já está em andamento. Durante um ano, centenas de cientistas vão se revezar a bordo do navio alemão Polar Stern para descobrir até que ponto as mudanças climáticas estão transformando o topo do planeta e provocando alterações que vão afetar a população de todo o globo. Para realizar esta tarefa, os cientistas vão enfrentar inúmeros desafios, que vão do clima à política e até os ursos. Nesta edição do Matéria de Capa, você vai ver ainda quais foram os primeiros exploradores a chegar aos polos e as polêmicas envolvendo as conquistas. Fique com a gente, estamos só começando. Você vai ver agora, em poucos segundos, um resumo do enorme desafio enfrentado pelos cientistas, que farão um mais amplo estudo sobre o Ártico Central. A maior expedição já lançada ao Ártico Central. Além do dia e da noite. Muito longe da civilização. Congelado no mar de gelo por um ano inteiro. Flutuando pelo Oceano Ártico. O gelo estabelece o curso. Dezessete países, 600 pessoas, com uma mesma missão. Enormes desafios logísticos. Uma rede de campos de pesquisa. Informações essenciais para várias gerações. Um marco histórico na pesquisa do clima. Para responder a questões decisivas para nosso futuro. A maior expedição ao Ártico Central. A contagem já começou. Sob temperaturas de até 40 graus negativos, enfrentando o perigo de ataques de ursos e até territórios proibidos, onde terão que desligar os aparelhos de pesquisa. Assim será a missão ao centro do Ártico. O Polar Stern, ou Estrela do Norte em alemão, será a base de 600 cientistas de 17 países durante um ano. Nesse período, eles vão desenvolver o maior projeto de pesquisa na região central do Ártico. O objetivo é estudar a camada de gelo, as alterações na biologia e no ecossistema da região, provocadas pelas mudanças climáticas. Os dados vão permitir aos cientistas determinar até que ponto o aquecimento global está transformando o meio ambiente no Ártico e quais são as consequências para o planeta nas próximas décadas. O que também torna esse projeto único é que, durante meses no inverno ártico, o navio ficará bloqueado no gelo e os tripulantes, marinheiros e cientistas não poderão deixar o local. Antes de instalar o acampamento fora do navio, é preciso verificar a profundidade do gelo para confirmar se a camada é alta o suficiente para suportar o peso dos equipamentos. O nome da expedição é Mosaic, sigla em inglês para Observatório Multidisciplinar Flutuante para Estudo do Clima no Ártico. Matthew Shoup, um dos coordenadores da expedição, explica que há muitas certezas e incertezas. O que sabemos é que vamos ter que circular pelo Ártico com uma enorme quantidade de instrumentos. Mais do que qualquer outra expedição já realizada, sabemos também que muitas pesquisas serão feitas pela primeira vez. Por exemplo, análises das nuvens no inverno do Ártico. O que não sabemos está relacionado basicamente com as condições a serem enfrentadas. Ficaremos à mercê das formações de gelo no mar. E isso inclui o desafio de encontrar o local perfeito para ancorar.
Estabelecidas as bases, é preciso mapear os pontos para pouso e decolagem dos aviões de pesquisa e reabastecimento. Todos os preparativos têm que ser feitos antes da chegada do inverno no polo. Depois, serão meses de escuridão total. Nesse período, apenas 100 cientistas vão permanecer a bordo, quando o Polar Stern ficará praticamente à deriva, dependendo de eventuais aberturas na camada de gelo. No acampamento, são inúmeras as tarefas. Equipamentos operados por controle remoto vasculham o fundo do oceano, recolhem amostras e enviam imagens para os computadores de bordo. Balões dirigíveis vão flutuar numa altura de 2 quilômetros sobre o acampamento para análise da atmosfera. Uma rede de comunicação espalhada num raio de 50 quilômetros ao redor do navio e equipada com sensores remotos vai receber todos os dados recolhidos. Com o avanço das pesquisas, os cientistas poderão descobrir o real impacto das mudanças climáticas que estão destruindo a camada de gelo e afetando todo o ecossistema local, incluindo a fauna. Quando a missão estiver se aproximando do fim, no segundo semestre do próximo ano, o navio deverá se deslocar lentamente em direção ao sul, rumo à Groenlândia. A viagem terminará em outubro de 2020. Em todos os outros estudos realizados sobre o Ártico, nunca houve um período em que se estivesse monitorando um ciclo de um ano inteiro na região, para se entender o que está acontecendo com o clima. A temperatura média do Ártico hoje, ela aumentou pelo menos o dobro do que o aumento médio da temperatura do planeta, em torno de 1 grau. A temperatura média lá já aumentou em torno de 2 graus. Monitorar o que está acontecendo, qual que é a dinâmica do gelo, de derretimento do gelo, comportamento do gelo do Ártico, essa relação entre clima e atmosfera, entre a atmosfera e o gelo oceânico, o derretimento do gelo oceânico, como muda a composição da água do mar. Os seus efeitos são extremamente importantes, não apenas para a elevação do nível do mar, o que isso pode acarretar de impactos para as áreas costeiras, para países que são pequenas ilhas, mas a própria dinâmica dos oceanos depende da composição da água do mar. A água se torna menos salina com um maior aporte de gelo, isso modifica inclusive o padrão de correntes oceânicas, né? Isso o impacto, os estudos vão ser importantes para entender os impactos muito além daquilo que acontece na região. Durante boa parte do tempo, os comandantes do navio não poderão decidir o curso, porque a embarcação ficará presa no gelo ou à deriva. É aí que começam os perigos. A bordo do Polar Stern, todos os tripulantes e cientistas sabem que há um lugar onde estão proibidos de ir, a parte do Ártico controlada pela Rússia. Caso o navio seja arrastado para lá pelas correntes e o gelo, todos os instrumentos de pesquisa terão que ser desligados. Os ursos constituem outro perigo para a missão. Caso eles se aproximem dos integrantes da expedição, guardas especialmente treinados têm que tentar espantá-los para longe. Só em último caso, se houver risco de ataque a alguma pessoa, eles poderão atirar. A ordem é preservar a vida dos animais até o limite do possível. Para os integrantes da missão, não há dúvida de que é o homem que está invadindo o território dos animais e não o contrário. Ao mesmo tempo em que são considerados uma possível ameaça aos cientistas que trabalham na região, os ursos polares também figuram entre as maiores vítimas do aquecimento global. Por enquanto, eles estão mais empenhados em aprender a andar e se deslocar nesse terreno difícil. E a mãe, depois de 5 meses em jejum, está fraca, tem pouco leite e precisa urgentemente encontrar algum alimento. Só que primeiro ela precisa recuperar as forças. E para isso, uma exposição ao sol parece ajudar. A questão é que as mudanças no habitat provocadas pela crise climática levam ao desaparecimento de focas, sua principal fonte de proteínas, e que, por sua vez, também se deslocam para outras regiões em busca de comida. A procura se torna cada vez mais difícil. Exige dias de caminhada até encontrar uma presa. Localizado o alvo, é preciso se aproximar com cuidado, até o ataque final. A foca tenta fugir mergulhando na água, mas não escapa. O problema é que mesmo toda essa proteína só será suficiente para saciar a fome por 1 semana.
degelo no Ártico avança rapidamente, provocando sérias alterações no ecossistema local. E são vários os sinais das mudanças. O primeiro deles é o aparecimento da tundra, espécie de vegetação que substitui a neve e o gelo, que exercem papel importante ao refletir os raios solares. O aquecimento leva a maior concentração de metano, um potente gás de efeito estufa liberado pela tundra. Quando o oceano se aquece, derretendo o gelo, as alterações no clima chegam a todos os pontos do planeta, como mostra o mapa com a ilustração em vermelho. Nos últimos 2 anos, as temperaturas no Ártico subiram até 20 graus Celsius, acima da média no verão. A ser mantido esse ritmo, as consequências serão dramáticas para todo o planeta. É inaceitável a gente ter retrocessos, como, por exemplo, o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, atendendo a um lobby fortíssimo da indústria fóssil naquele país, ou retrocessos como a gente vem observando no Brasil, como a explosão do desmatamento, aumento do desmatamento, algo que parecia, em determinado momento, controlável. A gente conseguiu reduzir muito na última década o desmatamento e ele voltou a níveis considerados inimagináveis hoje em dia. É necessário que a gente tenha compromissos mais ambiciosos por parte de países, de governos, em que haja políticas adequadas para a sua implementação e que haja o engajamento de todos os setores, o setor privado. Muitas grandes empresas ainda lucram com as emissões de gases de efeito estufa. A gente tem que descarbonizar, ou seja, eliminar progressivamente não apenas as emissões da atmosfera, mas dos negócios, da produção e do nosso consumo. Nós somos consumidores, nosso padrão de consumo ele precisa mudar. Nós temos que ter um consumo ambientalmente e climaticamente muito mais responsável. No próximo bloco, o efeito dos raios solares nas áreas sob degelo no Ártico. E ainda, as expedições e os desafios na conquista dos polos. A gente volta já. Para uma análise mais completa dos efeitos das mudanças climáticas no Ártico, os cientistas precisam de mais dados, principalmente entre as diversas estações do ano. Um dos efeitos mais conhecidos do aquecimento na região ocorre quando a camada de gelo desaparece ou diminui. Enquanto ela encolhe, os raios solares, que normalmente deveriam ser refletidos pela neve ou o gelo e voltar para o espaço, acabam sendo absorvidos pelas águas do oceano. Aquecidas, as águas vão provocar mais degelo, o que resulta em grandes alterações em todo o ecossistema. Ao longo dos séculos, havia um certo equilíbrio de acordo com as estações do ano. Mas, com o avanço do aquecimento global, os cientistas temem que a região esteja caminhando para um ponto de não retorno, com a perda de mais e mais camadas. Se isso se confirmar, o desequilíbrio vai afetar todo o planeta, uma vez que o Ártico tem forte influência sobre o clima na Terra. Há vários estudos que mostram já impactos sobre biodiversidade, impactos sobre o padrão microclimático, o climático local. Ele é determinante para a sobrevivência ou subsistência de diversas espécies, desde os microplânctons aos grandes mamíferos, como baleias, golfinhos e grandes vertebrados, como tubarões também, né? Então, e grandes peixes. Então, o derretimento dos polos, o aumento da temperatura muda esses padrões, reduz as condições ou modifica totalmente as condições que permitem a existência ou a permanência ou a reprodução de determinadas espécies de aves, de mamíferos, assim como também impacta a flora local. Então, as áreas no Ártico, áreas de solos de turfa, que em boa parte do ano são solos congelados. Quando você tem uma temperatura mais alta,
você tem o descongelamento dessas áreas, além disso resultar em grandes emissões de metano que estão ali armazenados ou aprisionados debaixo do manto de gelo. Você também tem espécies, como por exemplo espécies de bactérias que ocorrem ali, que podem começar a se dispersar por outras regiões. Os impactos já são observáveis, né? Se perguntarmos quem foi o primeiro explorador a chegar ao Polo Sul, na Antártica, só há uma resposta: o norueguês Roald Amundsen. Mas em relação ao Polo Norte, no Ártico, até hoje, o assunto é motivo de polêmica. Foi no dia 14 de dezembro de 1911 que o explorador Roald Amundsen fincou a bandeira da Noruega no Polo Sul, no ponto mais central da Antártica. Ele comandava uma expedição que utilizava trenós puxados por cães. Quando outro explorador, o inglês Robert Falcon Scott, chegou lá apenas 5 semanas depois, ao se deparar com a bandeira fincada por Amundsen, descobriu que era tarde demais para reivindicar a conquista. Já em relação ao Polo Norte, a situação é bem complicada. Em 1827, o oficial da Marinha Britânica, William Edward Parry, quase chegou lá, mas teve que desistir. O mesmo aconteceu com o americano Charles Hall em 1871. Em 1895, foi a vez dos noruegueses Frid Nansen e Frederick Johansen, que estiveram bem perto, mas não conseguiram alcançar o polo. Em 1899, o italiano Luigi Amedeo, um príncipe explorador, também teve que desistir quando estava bem perto. Em 1908, o americano Frederick Albert Cook reivindicou ter chegado ao Polo Norte, mas não teve como comprovar o feito. No ano seguinte, 1909, o engenheiro da Marinha norte-americana Robert Peary disse ter chegado ao Polo. A princípio, tentou reivindicar a conquista só para ele, mas o fato é que estava acompanhado pelo também americano Matthew Hanson, cujo papel na expedição Peary queria esconder. Além desta polêmica, outros exploradores afirmam ter chegado primeiro ao coração do Ártico e apresentaram documentos para comprovar o feito. Em abril de 1968, um grupo integrado, entre outros, por Ralph Placid e Jean-Luc Bombardier, e em abril de 1969, uma expedição liderada por Wally Herbert anunciou ter sido o primeiro grupo a chegar ao Polo Norte utilizando trenós puxados por cães. A expedição do Polar Stern segue os passos da viagem pioneira feita por um explorador norueguês há mais de um século. Se hoje a viagem já envolve alguns perigos, imagine no século XIX. O Fram é uma escuna de 3 mastros projetada pelo navegador Fridtjof Nansen. Foi construída na Noruega em 1892. A proa e a popa são revestidas por um casco de carvalho de 1,25 m. As laterais, com 70 a 80 centímetros de espessura, têm 3 camadas de madeira, a maior parte de carvalho. O conforto dos tripulantes era considerado uma prioridade. Daí os ambientes bem planejados, que incluíam até um gramofone e um piano, além de um fogão para garantir as refeições quentes. O Fram sobreviveu a uma jornada de 3 anos pela região central do Ártico sob as mais rigorosas condições. O barco contava com um motor a diesel. Hoje ele pode ser visto no Museu de Navegação de Oslo, na Noruega. Esta animação mostra os detalhes principais da embarcação, como o revestimento do casco e também como o design permitia que o barco fosse empurrado para cima quando o gelo se fechava, ao invés de esmagá-lo. Por mais de um século, o Fram deteve o recorde para a embarcação que foi mais longe em direção ao Polo Norte. Cientista, diplomata e explorador, Fridtjof Nansen era dotado de imensa coragem, que o levou a alcançar o extremo norte do planeta, enfrentando enormes desafios. De todas as expedições para a Antártica, a mais famosa foi liderada pelo britânico Ernest Shackleton, no início do século passado.
A bordo do navio Endurance, com 27 tripulantes, Shackleton partiu rumo à Antártica em setembro de 1914. O objetivo era atravessar o continente antártico, percorrendo 2.900 quilômetros. Ao chegarem ao mar de Weddell, o navio ficou preso no gelo durante meses. A tripulação esperou que o gelo derretesse e liberasse a embarcação, o que não aconteceu. Aos poucos, o navio foi esmagado e todos tiveram que sair. Daí em diante, iniciaram uma longa jornada a pé e de barco, que só terminaria em agosto de 1916, com o resgate dos 22 homens que tinham ficado retidos na Ilha Elefante, enquanto Shackleton e os outros 5 companheiros buscavam ajuda. Todos os tripulantes sobreviveram. Daqui a pouco, o degelo na Groenlândia é 4 vezes maior do que o previsto. E mais, o levantamento revela segredos do litoral submarino na Flórida. Não saia daí. A cada verão, a Groenlândia perde enormes extensões de sua camada de gelo, cerca de 4 vezes mais do que o previsto pelos cientistas há uma década. As baleias jubarte voltaram para a costa oeste da Groenlândia após uma campanha de organizações internacionais contra a pesca ilegal. É lá que elas vão em busca de alimentos e de um local tranquilo para a reprodução. Mas os ambientalistas temem que esse sossego aparente não dure muito. O ecossistema na região vem passando por drásticas transformações. Nos últimos 4 verões, no hemisfério norte, foram registrados recordes de perda na camada de gelo. São bilhões de toneladas que se desfazem, lançando água no Oceano Atlântico. Para se ter uma ideia do que isso significa, a Groenlândia tem cerca de 8% da água potável do planeta. A cobertura de gelo no território contém o suficiente para aumentar o nível dos oceanos em até mais de 5 metros. Se isso um dia vier a ocorrer, seria uma catástrofe global, com a inundação das áreas litorâneas em todos os continentes. Estudos recentes indicam que metade do gelo permanente da Groenlândia já derreteu, revelando uma paisagem que esteve oculta por 40 mil anos. O que preocupa os cientistas é o fato de que, se esta tendência não for revertida rapidamente, a região pode alcançar um ponto de não retorno. O mais amplo levantamento submarino da costa sudeste dos Estados Unidos foi realizado nos últimos 2 meses, em frente ao litoral da Flórida. Criaturas marinhas que exibem formas únicas e parecem estar se apresentando para um espetáculo em frente às câmeras. Seria um bailado, uma coreografia com trajes especiais? Cada habitante desse universo parece ter se preparado para a exibição, e cada um com o seu figurino. Estas são apenas algumas das criaturas pesquisadas pelo projeto de exploração do fundo do mar da costa sudeste dos Estados Unidos, desenvolvido entre os meses de outubro e novembro. Organizado pela Administração para Oceanos e Atmosfera, NOAA na sigla em inglês, o projeto fez um amplo levantamento geológico e de todo o ecossistema da região. O objetivo é ampliar o conhecimento científico sobre o local, que tem grande importância econômica. A costa sudeste dos Estados Unidos, que se estende pelo litoral da Flórida e Carolinas do Norte e do Sul, entre outros estados, apresenta os maiores índices de crescimento populacional do país. Os dados foram compartilhados com universidades e institutos de pesquisa para que o conhecimento sobre a área seja aprofundado.
11 mil cientistas de 153 países assinaram um documento alertando para os perigos da crise climática. O abaixo-assinado foi divulgado para marcar os 50 anos da primeira Conferência Internacional sobre o Clima, realizada em Genebra em 1979. O texto começa afirmando que é dever dos cientistas alertar a população do planeta sobre os riscos que o futuro pode trazer e propõe medidas essenciais para conter o aquecimento, eliminar a dependência do petróleo, carvão e gás, impedir a destruição das florestas, conter o aumento populacional e reduzir o consumo de carne. O planeta está caminhando para o desastre, advertem os pesquisadores, e é preciso alterar esse rumo o mais rapidamente possível. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.